Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Bresi e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Como sempre, gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores do IGCast, o Grupo Cadiz, que há mais de 3 décadas vem atuando aí na área de facilities, com serviços de segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e demais serviços de apoio. Acesse o site Cadiz, www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. E a SAMI, desde 1995, no mercado de facilities, a SAMI oferece serviços de mão de obra especializada, com constante aperfeiçoamento dos colaboradores e processos, visando sempre a eficiência e o respeito ao meio ambiente. Acesse o site www.sami.com.br. SAMI se escreve S-A-M-H-I. Além do podcast, a Abralimp conta também com a revista IG Plus, e aqui aproveito a oportunidade para convidar vocês para conhecer o novo site da revista, www.revistaigplus.com.br, e eu destaco aqui a matéria de como lidar com sucesso o mercado de limpeza profissional. Confira lá, é bem bacana. Hoje o nosso papo com 2 super convidados, né, na área de software para distribuidores. Eu trago aqui o Rafael Pimenta, que ele é CEO da W3ERP, especialista em software de gerenciamento, mantém aí um blog do distribuidor. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. E também o Rafael Tomé, vou chamar vocês de Tomé a partir de agora. Ele é CEO e fundador da Profitline Higiene e vai dar aqui o ponto de vista sobre o distribuidor com visão em software. Seja bem-vindo, Tomé. Obrigado. Pode me chamar de Tomé e obrigado pelo convite. Legal, vamos lá, pessoal. Começa com você, Rafa. Tá na moda aí a inteligência artificial, né? Sim. Como ela chegou no mercado de software, especificamente para esse setor de distribuidores? A inteligência artificial em si, ela já está entrando na sociedade como um todo, né? Desde criação de conteúdo, roteirização de processos, criação de fluxogramas, enfim, assim, coisas um pouco mais indiretas. E agora dentro do processo da distribuidora em si. Eu particularmente, dentro da W3, já estou oferecendo este recurso para meus clientes com predição de venda, por exemplo. A predição de venda é um algoritmo que, baseado no que o próprio cliente já consome do material de higiene, ele já entende, faz a métrica de quando este produto dura, baseado na última compra, e dá uma predição. Então isso é um recurso que faz com que o seu cliente não fique desabastecido, o seu vendedor tenha um roteiro de onde eu preciso de ligar com uma certa clareza, uma produtividade maior, uma certeza de que ali eu vou de fato vender e dar atenção para o cliente exato no momento exato. Quer dizer, isso, se você tá gerando aí economia em manter em estoque desnecessário, e ao mesmo tempo você está com a equipe de vendas com informação precisa, é isso? Exato. Além da precisão, que eu acabo dando uma previsibilidade de venda, eu também faço o mesmo para a compra. Então, se eu tenho uma relação de clientes que eu preciso repor num período, eu também consigo prever o que eu preciso comprar para suprir aquela cadeia ali da semana, por exemplo. E com essa precisão, eu também consigo padronizar o processo comercial. Antes, a gente tinha aí muito vendedor que tinha a agenda dele na cabeça, ou no caderno, né? Num caderno, ou alguma coisa assim, ou até mesmo no sistema, porém uma agenda fixa, semanal, mensal, que seja. Hoje, se o seu vendedor sai de férias, você troca um vendedor, um representante que seja, você tem lá toda a cadeia de reabastecimento do seu vendedor. E se ele tiver uma gestão de tempo clara e com uma organização mais objetiva, ele consegue identificar o que ele precisa atender de fato, e realmente eu vou atender esse pessoal numa semana, por exemplo, resolver todos aqueles atendimentos até com um dia antes, por exemplo, na quinta-feira, e sobrar tempo para ele abrir carteira. Ou seja, buscar novos clientes. E aí existem desafios, né? Por exemplo, o vendedor da distribuidora, ele tem desafios do tipo, um é manter o cliente,
Outro, aumentar o mix, né? E terceiro, abrir carteira. Então, isso já oferece para ele manter o cliente. Que o tempo inteiro eu estou sabendo que esse cliente precisa no momento exato. Abrir carteiras não é diretamente, mas eu consigo organizar para que ele tenha isso. E o mix, a própria inteligência começa a fazer a predição. Como ele faz associação de similaridade para clientes, ele identifica que, um cliente igual a esse aqui compra 3 produtos, esse aqui está comprando apenas 2, vamos oferecer o terceiro. Então isso já são realidades que podem acontecer aí no mercado dos distribuidores. Você consegue usar a experiência de um concorrente, entre aspas, dele para poder fazer a gestão e a previsibilidade do processo, é isso? Na verdade, o meu cliente distribuidor, ele tem clientes comprando. Um cliente dele compra 3 produtos e outro dele também compra apenas 2. Então, baseado na comparação de um com o outro, dos clientes do meu cliente, vamos dizer assim, ele vai conseguir fazer essa predição. O que eu vou fazer de benchmarking, que vai cruzar outras distribuidoras, é apenas para aprendizado de algoritmo, nada relacionado à sugestão de produto ou algo do tipo. Mas o concorrente, acho que ele comentou, entre as empresas clientes desse distribuidor, né? Isso aí, então exatamente. Você tem uma cozinha e a outra cozinha. Talvez eu não fui claro. Isso, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Como é que você faz, Tomé? Como é que é a gestão, né, de não só da área comercial, mas como um todo, né? Sim. Eu fiz sistemas de informação, então eu acabo tendo um pezinho, um interesse muito grande em tecnologia, enfim, né? Então, eu sei como é desde o começo, porque a gente já tem mais de 20 anos de mercado, a gente passou por várias etapas. Então, eu vou te dizer que, assim, depende da etapa, né? Se você está num processo inicial, você está com uma preocupação muito grande na venda, na recorrência, em pagar o que tem que pagar, você não está pensando na estrutura que isso depois vai te dar, no processo. Então, qualquer sistema acaba funcionando, mesmo que aos trancos e barrancos, né? Porém, depois de uma etapa, você começa a perceber que aquilo é um gargalo. E é um gargalo para você conseguir manter a mesma qualidade do que você fazia quando você fazia aquilo de cabeça, quando você tinha um vendedor ou tinha uma boa pessoa. E então, acho que o desafio maior hoje é você padronizar o processo do jeito que o distribuidor acredita que é a forma correta de atender, sem depender só da boa vontade ou de pessoas. Ou só da memória, né? Ou só da memória. Então, falando em Profiline, hoje o nosso processo é muito treinamento e capacitação de pessoas ainda. E a busca da evolução da tecnologia para que tudo aquilo que foi treinado e revisado, ele possa ser uma base de conhecimento. Isso vale para o ERP, né? Para o sistema geral. Mas, por exemplo, a gente implantou a Universidade Profiline. Ele é um EAD com todos os treinamentos que a gente tem de capacitação para uma pessoa poder refazer se a gente percebe que ela precisa de relembrar algum tipo de processo ou de produto, né? Então, usar a tecnologia, acho que é mais isso. Não que você vai usar para tudo. E tem empresas que podem ter uma dificuldade diferente da minha e é normal, né? Mas o maior desafio é você unir pessoas e processos. Você pode ter boas pessoas, mas se não tiver processo, falha. Se você tiver um bom processo e é tudo organizado, detalhista, e não tiver uma boa pessoa também, você não vai fazer um trabalho bem feito, né? Exatamente. Rafael, você estava falando a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, a gente estava falando, né, que você resolve uma coisa, começa a identificar gargalo de outras, né? Como é que é isso? Na verdade, até complementando o que o Rafael estava falando, nunca vai existir um software perfeito, porque o software perfeito ele tem um momento perfeito de uso também. Então, vai ter momento que a empresa está com o gargalo de aumentar o comercial. E o software está ajudando demais ali, ele começou a vender mais, precisou de mais... dar mais atenção na expedição. Então, precisa ter uma adaptação naquele processo, que antes não precisava. Então, vamos dizer assim, o ideal é que você tenha pessoas para executar
a tarefa de maneira correta, um software que aceite, dê informação em tempo real, dê agilidade, autonomia para o usuário, e a empresa em geral que consiga gerenciar esses dados, ter tomada de decisão mais claras e objetivas. Porque o tempo inteiro a gente tem um desafio, a empresa está sempre no momento, talvez é de crescer, talvez é de melhorar a margem, onde que eu preciso focar agora. Se por um lado eu estou utilizando um sistema que me atende só num ramo, num departamento, eu não consigo ter essa gestão completa. E aí da venda vem para distribuição, para logística, vem para o financeiro, e aí você consegue ter toda a cadeia, né? Todo o processo mapeado, e essa informação é importante para o distribuidor, né? Exato. A ideia na W3RP é fazer com que todos esses processos a gente tenha versões, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vou falar de expedição. Existem empresas que têm praticamente uma pessoa lá no galpão. Então, se eu, vamos dizer assim, fazer com que forçar ela a utilizar um processo de conferência, de separação, de montagem de carga, eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Do mesmo modo que, se eu estiver falando com uma empresa muito maior, se eu apenas falar ordem de separação, conferência e montagem de carga, também vai ser muito simples. Então, o nosso propósito é ter várias versões por processo, né? Vários tipos de operação, para que a gente consiga atender operações mais simples e operações mais complexas, dentro do mesmo modelo de negócio, fazendo com que o meu cliente consiga crescer e aquilo ali não comece a ser um problema. Ah, agora começou a ficar difícil? Vamos mudar aqui, ó. Pera aí, ó. Eu tenho um outro parâmetro para você trabalhar diferente. Existem empresas que entram com uma necessidade, por exemplo, de eu preciso emitir nota fiscal e controlar meu estoque. Depois ele começa a falar, opa, meu fornecedor me obriga agora a controlar o lote dessa mercadoria. Enfim, então a evolução empresarial é algo normal, algo que a gente tem que saber controlar e saber incentivar esse crescimento aí junto com o ERP. Legal. Como é que você vê toda essa tecnologia disponível aí para o setor e quanto isso se torna mais eficiente, não só para quem vende, mas para quem compra também? Vou ser sincero que dependendo da situação, às vezes até muita informação o pessoal fica perdido. É igual quando você quer aprender alguma coisa, né, diferente, você encontra no YouTube, só que é um mar de tanta coisa que a dificuldade é você centralizar e escolher o que é prioridade para você, né? Por exemplo, hoje além de inteligência artificial, a gente está falando de BI, que, né, são dashboards para você acompanhar, que também não é simples, dá um baita de um trabalho dependendo da forma de uso. Você tem, às vezes, um controle junto ao cliente para criar tecnologia para que o cliente utilize. Por exemplo, a gente normalmente trabalha com portais de compras. Isso é exclusivo e cada cliente tem o seu. Isso facilita na ponta. Então, o próprio comprador, facilities, enfim, ele é responsável pela sua compra, mas a gente não pode esquecer que também existe um processo lá dentro, que às vezes é até mais burocrático do que a gente tirar um pedido, né? Até o pedido acontecer, até aquela recompra acontecer, pode acabar demorando. Ele tem aprovações internas, tem que ver quanto que está precisando, se está acabando, se não está. Por isso da parte interessante de você ter controles para não depender só da lembrança. Apesar do monitoramento de consumo ele funcionar muito bem, quanto mais tecnologia a gente puder embarcar, melhor, porque a gente tira o risco de erros do próprio vendedor, né, ou do consultor técnico que está acompanhando isso, seja interno ou externo. Então, acho que cada vez mais vai facilitar esse processo para que a tecnologia venha para tirar um pouco daquela responsabilidade do vendedor ser tudo. Ele tem que ser bom em vender, ele tem que ser bom em controlar, tem que ser bom em adicionar. Ele tem que ser sim, só que quando você tem avisos ou lembranças, você fala, putz, é verdade, deixa eu agir ali que aqui é mais urgente do que lá. Então isso vai, conforme o tempo, eu acredito que vai facilitar muito mais e fica no negócio quem está preocupado com o futuro. Porque fazer mais do mesmo já não já não funciona. Eu vejo que ainda funciona, eu não sei, você vai conhecer mais que eu, a nível Brasil ainda tem muita diferença de distribuidor. Demais. Aqui em São Paulo você vai trabalhar de um jeito. Não dá para falar que isso vai funcionar legal para outra região, até de São Paulo mesmo, interior.
cada um tem uma forma. Você tem equipes externas que são mais parrudas dependendo de um outro, né, de uma cidade ou outra, outras que não faz nem sentido. Então, eu vou um pouco além. Eu ainda, assim, na minha vivência, eu vejo que empresas iguais trabalham ainda diferente. Também. Às vezes o mesmo porte, mesmo padrão, talvez o mesmo produto que eles oferecem, não é a mesma coisa. Quando a gente vai entrar para dentro do processo, porque as pessoas formam a empresa, né? Eu costumo falar que um CNPJ é um conjunto de CPF. Então, todo mundo trabalha, oferece para o cliente a mesma coisa. Mas, por exemplo, um foca mais no preço, o outro foca mais na qualidade, o outro foca mais na agilidade. Então, o cara que foca no preço tem que dar para ele flexibilidade na precificação. E ele entrega com um prazo um pouco maior, então ele não preocupa tanto com a expedição. Algumas coisas assim acontecem demais. Até mesmo módulos, por exemplo. Tem sistemas que tem módulo de venda externa, que você consegue ver preço de produto na hora. Tem locais que isso não faz nem sentido, porque o processo é tão burocrático que você não vai vender naquele momento que você está na frente do cliente. Lá é um relacionamento, né? Então depende muito do perfil. E aí que vem, acho que, os aprendizados, né? É a gente ficar de olho nas oportunidades que tem no mercado, porque senão a gente acha que também é só feito daquele jeito e não existe outra forma. Falando em sistema em si, né? A gente fica um pouco engessado. Sim. Então, olha, eu sempre separei assim, conferi assim, mandei do outro jeito. Aí você vai pegar, às vezes, um sistema, não que você vai implantar 100%, mas fala, caramba, ao invés dele começar por aqui, ele começou por ali, ao invés da lista de separação, ele separou por produto e funcionou melhor para mim. Então, de fato, tem que ter uma visão um pouco mais macro para ver o que vai funcionar, porque quando você troca um sistema, eu vou dizer que é igual você construir sua casa de novo, fazer sua mudança. É trabalhoso, né? Você vai ver, né, um futuro bem mais próspero, só que até você mudar é dolorido demais. Então, o pessoal pensa 1000 vezes antes de pensar em trocar um sistema. Só que quando você consegue perceber que isso está te engessando, ele acaba sendo uma dor necessária. Exato. Eu falo com o pessoal muito assim, quando você vai trocar de RP, conheça o máximo do RP que você vai entrar e esteja aberto à mudança. Porque se você está trocando de RP, por favor, não tente fazer o mesmo. Porque eu já vi muito isso, a pessoa trocar de RP, o CEO determinou que precisa trocar por causa de um gargalo A. E todo mundo querer trabalhar do jeito que trabalhava antes. Era melhor ficar no RP antigo. Então, se você aí que está nos ouvindo, procuram trocar de solução para qualquer que seja, esteja aberto a mudar processos, porque em toda troca de RP você vai ganhar e também vai perder um pouco de qualidade. Mas Rafa, toda mudança tem um desconforto, né, monstruoso, tem né? desconforto. Como é que você lida com isso quando você implanta um processo desse? E a gente sabe, né, não precisamos reforçar a importância de ter informação, né? A gente fala em sistemas, CRM, RP, etc. Qual é o objetivo de tudo isso, né? É ter informação, saber para onde você vai. Como é que você lida, né, com essas barreiras, entre aspas? Como eu já tenho uma experiência maior em RP, eu já estou com o W3RP há praticamente 11 anos, eu foco em entender o problema do cliente para depois atender. Então, eu vou sempre de mente aberta para entender o problema dela e por que ela tem esse problema. Na maioria das vezes, a pessoa quer resolver um problema, de fato, e talvez eu nem solução para esse problema tenha, mas eu tenho um antídoto para não acontecer esse problema, entendeu? Então, eu busco o máximo de entender a real dor do cliente, a consequência disso, por que isso acontece, quando acontece, qual é a responsabilidade disso, para depois entrar com uma proposta de solução dentro da nossa ferramenta. Existem momentos que a gente adapta o sistema com facilidade, existem momentos que a gente dá um relatório para ela, para o cliente, isso resolve. Existem momentos que a gente dá alerta proativo, né? Quando isso acontecer, me manda um e-mail avisando que eu já vou fazer uma solução, algumas coisas assim. E vai existir momentos que a gente precisa customizar diretamente para o cliente, que é desenvolver do jeito que ela precisa. Naquele processo específico. Isso, mas a gente passa por tentativas antes para que seja menos drástico todo esse processo. Tomé,
Quais são os gargalos aí de uma distribuidora quando você não tem a informação, né? Porque a ideia aqui é levar ter a informação para poder gerir o negócio da melhor forma possível. Basicamente, acho que é a centralização da informação. Não quer dizer que você não saiba, ou melhor, não quer dizer que alguém não saiba, né? Mas aquela pessoa, até ela repassar essa informação para ele ir de setor a setor, ou para chegar na solução, ela tem que ser conversada, tem que ser repassada, você perde tempo para poder repassar um dado. Então, um exemplo, né, que é bem comum, você tem uma agenda para fazer o contato com o cliente. Se você fez o seu trabalho, a venda está garantida ou está seguindo o fluxo. Quando você vai entrar no CRM, você vai falar, caramba, mas não tem ligação para esse cara? E na verdade teve. Então é justamente isso, o processo está funcionando, tá. Só que quando você precisa passar o bastão, resolver alguma coisa, analisar algo também um pouco mais macro, você acaba, ou o gestor acaba perdendo a mão, porque ele não sabe se aquele dado, que é, acho que a parte mais difícil, se aquele dado ele é verídico ou não. Você tem um dado ali no sistema que ele te dá, período de compra, enfim, qualquer outra coisa, e quando você vai analisar, você fala, putz, será que é isso mesmo? Então, o que muitos acabam fazendo, acho que o público que, né, nos assiste vai se ver nessa situação, porque todo mundo está nessa área de higiene profissional, é a questão de você ter vários sistemas para controlar esses gargalos. E você não centraliza, você resolve, mas não centraliza. Acho que esse é a maior busca, ter um local onde você consegue fazer tudo de forma unificada. Enquanto isso, você utiliza, às vezes, um sistema que é um pouco melhor para fazer uma função de gerir equipe externa, um outro sistema que é bom para fazer o acompanhamento do CRM, né, de vendas, um outro sistema para mandar contrato assinado, para você não ter que ficar mandando de forma impressa. Nisso você já tem 3 sistemas fora o seu ERP. Então, aumenta gasto, aumenta o trabalho. Se você não tem essa integração, você vai cadastrar o cliente ali e depois vai ter que cadastrar no outro. Então, acho que o desafio é um trabalho dobrado, é isso. O que eu vejo é que a gente acaba tendo que fazer formas paliativas para poder ter o que se precisa, só que em algum momento a gente precisa fazer essa mudança. Acho que esse é o maior desafio, né? Como a gente comentou aqui, das pessoas, se eu fazia desse jeito, agora é do outro. Mas se o CEO, o responsável da empresa, ou a equipe inteira está ciente que vai ser uma mudança para melhor, acho que vale a pena a dor para que a gente possa evoluir, entendeu? Ô, Rafael, como é que o software ele ajuda na segurança do processo como um todo, não? Sim. Na verdade, todo software precisa de extrema segurança. Principalmente, vamos dizer, desde a LGPD, a vazamento de dados de clientes, de consumo e tudo mais, a seus próprios dados. Porque um exemplo claro que acontece diversas vezes é o próprio golpe do boleto. Falando de distribuidor, o processo mais utilizado é o faturamento com envio de boleto. Existem recursos hoje em dia que evitam esse tipo de golpe. Isso é comum, né? Em qualquer coisa, né? Só para se aproveitar, né? O boleto em arquivo, ele é frágil. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a opção de quando mandar o e-mail, ele vai com o link, com aquele... Não sou robô, digita uns númerozinhos lá e ele aparece com uma segurança muito maior. E existem coisas do tipo... Atualmente, nós utilizamos nossa plataforma 100% web. A gente hospeda ele na Amazon, que é o servidor mais seguro do mundo. Se você ainda tem um servidor interno, você precisa redobrar essa atenção, porque existem hoje em dia inúmeros, vamos dizer assim, pessoas de mau caráter que invadem. Hackers, tem gente que invade o seu servidor. Sem muita dificuldade, inclusive. Mais facilidade do que a gente imagina. Exatamente. Talvez ele não foi no seu porque ele não teve tempo, está em outro agora. E simplesmente quando você vai acessar seus dados, não vê os dados, tem uma mensagem lá, deposita, compra até em criptomoeda que eles usam, né, para não ter rastreio de como a conta pagou, porque eu libero seus dados.
Então você não consegue vender, porque você não tem produto, você não vai conseguir emitir notas, você não sabe o seu estoque, fica a sua empresa parada, refém na mão de uma pessoa. Isso é normal hoje em dia. Nossa, que loucura, né? Tomé, eu lembro na época a dificuldade aí de algumas empresas, principalmente as empresas de prestadoras de serviço, quando a entrega era ponto a ponto, né? Que até hoje isso é muito comum, né? As empresas pararam de investir em logística e investiram no processo de limpeza, que é o foco, né? Como é que tá aí? Como é que é esse movimento que garante, né, através do software, que garante que chegue lá o lote específico com a quantidade adequada e que a nota ou a simples remessa chegue lá na contas a pagar da empresa e não se perca tudo isso dentro do processo? Se for para resumir bem, erro humano. Quanto mais você puder evitar o erro humano, melhor. Porque por mais boa vontade que a pessoa seja, organizada, se esse processo de fazer o ponto a ponto ele estiver dependendo de uma pessoa, ele está com risco de errar. Sujeito a erro. Sujeito a erro. Então, assim, o sistema em si, ou então o seu processo, independente do sistema que você escolha, ele vai vir justamente para isso. Então, se você pede para o seu cliente, ele já te traz o modelo já preparado através de um portal ou de outra forma, que você só inpute no sistema e ele já faça automaticamente, o seu risco é muito menor. Se bobear, o risco é maior do cliente errar, mas aí isso fica muito claro, né? Então, acho que quanto mais a gente puder evitar o erro humano, melhor. E não é só a questão da entrega ponto a ponto, isso leva para outras também. É o erro do endereço de entrega, o erro de não ligar porque não lembrou. Enfim, às vezes até mesmo o próprio cadastro do cliente, que pode ter um erro mínimo, às vezes de imposto, que isso pode impactar no final do mês. Entendeu? E isso por mais que a gente tenha gestão, por mais que a gente tenha sistema, isso acontece, né? Faz parte do negócio. Sim, o que tem que fazer é diminuir esse risco. Então, os sistemas que estão vindo, a forma de trabalhar, é o que vai fazer a gente ter esse tipo de organização. Há 10 anos atrás, ou um pouco mais até, malemar a gente tinha essa facilidade de ter um servidor na nuvem. Então, realmente, todos, o meu também, era dentro de um servidor lá que ficava o tempo inteiro rodando. Era lento pra caramba. Então, você tem um monte de outros problemas que você tem que olhar para poder fazer funcionar. E Deus me livre se o HD, né, desse pau, né? Desse pau. Se não tivesse feito backup, então. Exatamente. Então, acho que a tecnologia está aí para a gente evoluir. Sabendo dessas situações, dá para se tomar uma ação. Legal, o Rafa falou isso, o Tomé falou outro. Que pode servir para mim? Isso que eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Sim, o que pode servir para mim para eu mitigar os meus riscos? Não depender só de pessoas. Independente da boa vontade ou não. O sistema ele vai ser sempre mais certeiro, né? Não tem nenhuma variável além do próprio uso dele. Então, o que a gente puder acompanhar de evolução, melhor. A gente estava até falando um pouquinho antes de começar sobre a possibilidade hoje de sistemas que já fazem a tradução da reunião que está sendo feita pelo Meet, né? Que você comentou. E outras maneiras de você organizar esse processo, de você fazer uma gravação de uma ligação para que ele já fique dentro de um histórico, porque você quer relembrar o que foi falado, tá, mas e quem não participou da reunião? Nunca mais vai saber. Então, a gravação dessa ligação, o acompanhamento, então as tomadas de decisões, elas são baseadas em dados. E se o dado não estiver confiável ou estiver faltando, ponta, você vai ficar sempre naquela dúvida se a sua tomada de decisão está sendo correta ou não, porque você está olhando um dado e está dependendo de que aquilo esteja correto, entendeu? Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou, né? E acho que você falou isso também. Eu tenho um monte de informação, Ernesto, mas um monte de informação. E às vezes eu não sei nem o que eu faço com essas informações, né? E aí é tempo que as pessoas perdem para obter aquela informação
e você não toma nenhuma ação com relação a isso. Então, excesso de informação também pode ser prejudicial à saúde. Né? Uma dica que eu dou, tenta trabalhar com matriz. Então você pega um dado para bater com outro. É margem mais versus o faturamento. Pô, se eu estou com uma margem mais baixa, faturamento mais baixo, isso é muito claro. Giro de estoque. Então, às vezes, apesar de ter muitos dados, quando você faz essa matriz e tenta casar dois dados, lógico que você tem que saber a função do porquê que você está fazendo aquele casamento. Você consegue chegar num ponto. Então, eu tô vendendo mal, tá indo ruim, tá bom, mas então deixa eu casar com as atividades do vendedor. Porque se eu tô indo mal, eu vou só cobrar venda, que às vezes é um erro, né, também. Mas você está vendo que lá no começo do funil dele não tem quantidade de ligação suficiente, não tem um processo, né? Deixa esfriar, deixa o negócio parado por semanas e semanas. Qual que é a tendência? Que no final aquilo aconteça. Então, às vezes, você consegue, através dessas causas e consequências, tentar identificar aonde que está o problema principal. Entendeu? E é isso que você estava falando, né, Rafael? Que você estava no cliente, estava vendo o futuro, mas ele deixou passar o passado, o vendedor saiu e foi ligar para o cliente para tentar vender. Conta essa história. Exato. Quando eu estava falando agora há pouco, né, sobre predição de venda, estou falando de uma ferramenta que te dá com precisão a necessidade dos seus clientes. Então eu posso apontar hoje o que eu devo vender para a semana passada, para a semana que vem, perdão, do mesmo jeito que eu posso mostrar um vendedor que ele deveria ter vendido e perdeu no período. E houve um fato interessante que eu estava demonstrando para um determinado cliente a realidade dele. Essas aqui são suas vendas de agora até o fim do mês. Ele já estava planejando ligar para esse cara. Esse cara ligou hoje, realmente está funcionando. Mas eu ia ligar. Meio que pensando assim, essa inteligência não vai tomar meu lugar. E é justamente o contrário, né? Eu quero te ajudar, eu quero te dar foco. Falar, cara, esse cara aqui que você tem que ligar. Pouco tempo depois eu mostrei o passado. Olha, esse aqui que você deveria ter ligado. Aí no momento ele, pera aí, eu tenho que ligar para esse cara aqui, senão eu perdi. Isso é legal porque eu sempre falo, o material de limpeza ele vai ser utilizado independente se você está vendendo ou não. A necessidade é contínua, então você tem que ter uma venda contínua. Você tem que ser autoridade, vamos dizer assim, você tem que ser especialista no seu negócio. Então o vendedor da distribuidora de limpeza, ele tem que ter mais informação o tempo inteiro para fazer uma venda mais profissional. O comprador de uma empresa que utiliza, de qualquer empresa que utiliza material de higiene, ele não tem um controle de estoque ali, porque a pessoa dos serviços gerais não dá uma baixa no estoque. Então, se eu tenho, se o meu fornecedor me dá segurança para manter o meu estoque abastecido, porque é um caos acabar material de higiene, é uma calamidade, vamos dizer assim. Se o meu fornecedor me dá uma comodidade de manter o meu estoque abastecido, eu tenho uma fidelização maior com ele. Então é isso que eu ofereço para o meu distribuidor. Fazer com que ele dê esse commodity para o cliente dele, mantenha ele sempre abastecido com informação precisa. Me fala uma coisa, Rafael. A gente fala sempre, como a Profitline é uma empresa estruturada, tal, é fácil, né? Entre aspas, né? Mas como é que o pequeno, né? Ele implanta isso dentro da empresa dele, a nível de custo, a nível de pessoas, né? Às vezes aquela pessoa que ele compra, ele revende, ele embala. Como é que isso chega, né? A acessibilidade de ter um sistema desse para o pequeno distribuidor. Esse sistema que é comum, né? Milhares, né, de distribuidores espalhados, né? Esse sistema de predição ele foi literalmente feito para ser adaptável a praticamente qualquer tipo de empresa. Atualmente eu estou oferecendo para a minha carteira apenas, mas o plano é que no início do segundo semestre, praticamente julho já em diante, a gente já começa a oferecer para outros clientes. A gente vai trabalhar com precificação escalável, então se você é menor, você vai pagar menos, se você é maior, vai pagar mais, isso então será legal. Algo justo. Atualmente, essa ferramenta integra com o meu ERP e vai integrar com outros ERPs. Então, a empresa média, grande, que já tem um ERP, vamos fazer essa integração para receber dados em tempo real, mas a pessoa que tem pouco controle, ou o ERP não integra, ou utiliza uma planilha, a gente vai utilizar, inclusive, importação de planilha. Então, a nível de... O famoso Excel, é isso? É, o Excel. Então, em nível de facilidade
qualidade. Não, e o ponto legal é o seguinte, se alguém for contratar agora e o fornecedor do ERP precisa de um mês para fazer a integração, vai importando a planilha ali que eu já estou te dando a previsão. Então é isso, importou a planilha, no dia eu já te falo o que você tem que fazer. Tirando essa parte de tecnologia, que é o foco dele, tem também um outro complemento que eu acho que pode ajudar, que é a questão da cultura. Não adianta você querer, só porque a gente está falando também, querer ter o melhor sistema, se a cultura, no começo, né? Você não tem uma cultura com esse perfil de atendimento. Exato. Porque se eu estou só preocupado em fazer a venda rápida, porque eu quero fazer volume, eu não vou ter a cultura para poder depois, quando eu tiver um sistema para me ajudar a fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo, porque não está dentro da essência da empresa. Exato. Então, é uma mistura de humanas com exatas, né? Vai se entrincheirando, só que eu acredito que a questão cultural ela é muito forte, porque mesmo que você não tenha o sistema, igual muita gente pode achar que o sistema não faz tudo realmente, mas tá fazendo, tá se esforçando, é o vendedor e mesmo. E às vezes então tá melhor que muita que tá muito informatizada, né? Provavelmente, porque ele dá atenção aos detalhes. Teve até um caso interessante no final do ano, né, batendo um papo com clientes. Fui no escritório, né? E aí, o que você tá achando? Fulano te atendeu legal? Nossa, muito legal. Inclusive, assim, se não me ligar, eu vou ficar sem produto, porque eu já sei que vai me ligar e a gente não vai ficar sem material. Já transforma a responsabilidade, transfere a responsabilidade. Entendi, mas continua dando uma olhadinha também, né? Porque às vezes tem um evento, então eu não, né? Pode trazer para mim, mas é interessante saber que às vezes as empresas elas usam do nosso conhecimento para poder tirar o fardo delas. Putz, para mim é muito mais fácil contar com alguém que faça um acompanhamento, que tenha um equipamento no meu banheiro que se eu tiver um problema eu consigo trocar, que tenha um produto de qualidade que eu não vou ter que ficar ouvindo reclamação. Então, acho que o histórico, a forma de atendimento, tudo acaba se unindo. Por exemplo, um sistema onde você não possa saber o que você tem investido dentro do seu cliente, como é o caso, né, da parceria no nosso programa de higiene, que tem o Comodato como um benefício, que é um empréstimo gratuito. Não sei nem como eu trabalharia. E imagina, são centenas de milhares de reais de dispensers colocados em um monte de empresa por aí, que você depende daquela venda acontecer para justificar o investimento. Se você não tem um controle de quanto tá ali e quanto tá lá, é desafiador. Qual é o mínimo que esse cliente precisa comprar para pagar o dispenser que está utilizando? Sim, tem muitos casos assim. Putz, mas é uma conta ótima. Mas aí quando você vai ver o ótimo, né? Você tem que botar uma cacetada de dinheiro para poder estar lá dentro. Tá te comendo o fígado e você não sabe, porque às vezes você não tem o controle de informação para falar que aquilo não é tão vantajoso quanto parece. É um faturamento, ok. Só que o por trás de manutenção técnica, de equipamentos que tem que estar naquele local, se você não consegue analisar qual que é a frequência de manutenção, a quantidade de dispensas que estão te colocando, é uma torneira aberta que depois no final você só vai descobrir quando o seu fluxo estiver estragado, entendeu? E tem também a pessoa que utiliza o seu dispenser e compra papel ou produto em outro lugar. Aí a conta fica mais alta ainda, né? Além de ser ruim para qualquer distribuidor, né? Eu nunca vou achar que isso é positivo, porque você tem a sua marca. Se você zela por ela, claro. Se você tem dependendo do distribuidor, ele tem o foco em qualidade, manter um padrão, coloca um papel de outra pessoa, seja porque você não pediu, ou por má fé do cliente, aquele papel que está lá, no final das contas, é a sua marca. Então quer dizer que, dependendo da qualidade, vão achar A ou B da sua marca. Por isso da importância de manter sob controle. E é isso em qualquer produto, né? Não qualquer precisa ser produto. Padrão, né? A questão de produto de limpeza profissional também, porque o diluidor em si, ele pode ser adaptado. Então é um desafio, dependendo do foco das empresas, né? É um desafio para muitas delas. E o controle cai nessa situação. Quantos e quantos restaurantes eu vi com guardanapeiras, que nem é da nossa marca, nem eu que atendia, a gente conhece, né? Só de pegar, putz, esse daqui não é o guardanapo dessa empresa. Estão furando o cara, coitado. Tá tudo lindo, só que
estão deixando isso acontecer. E aí o sistema ajuda muito com o sistema teria que ajudar, né? Então provavelmente nesse caso está falho. Mas o fato de você estar com o seu dispenser com um produto que não é seu, além de denegrir a sua marca, também te faz ter menos dinheiro, né? Enfim, então... Você pega um dispenser bonito com papel de péssima qualidade, né? Exatamente. Aí pro cliente é ótimo. Para ele tá tudo lindo. É bom entender também por que aconteceu essa situação. Talvez o cliente está buscando economizar naquele momento, ou então acabou, precisou comprar de emergência. Mas quando você tem um CRM, né, um RP, um controle, uma gestão, ele vai acusar, né? Acende, como você falou, acende a luzinha vermelha lá, passa o e-mail, fala, escuta, não comprou. Exatamente. A média dele, através da inteligência artificial, a média dele é X por mês, por que ele não comprou? Então, quer dizer, existe uma ação proativa para você chegar lá e identificar o que está acontecendo, né? E não só a área de vendas, por exemplo, a área de manutenção técnica, com um sistema adequado, também consegue fazer um formulário de visita bem organizado, consegue identificar esse tipo de pontos se eles estão bem treinados. Por isso que o sistema como um todo, a gente fala sistema, mas ele é muito genérico. Sim. Tem que pensar com essa cabeça. Como que a gente pode fazer para padronizar esse processo para que ele chegue até a ponta? Então, se é o vendedor ligando, ok, a ponta já está lá, é o próprio vendedor que cuida. Mas às vezes não é. Às vezes vai ser a manutenção técnica, até o entregador, dependendo se ele é próprio, você consegue ter uma visão do que está acontecendo. Então... Ele é a sua visão lá na ponta. De várias formas, né? Então é interessante entender esse conceito, principalmente imaginando que a tecnologia vai dar um olhar para detalhes que normalmente, quando o negócio aperta, o vendedor, a empresa, o profissional acaba priorizando tarefas. Mas e as outras tarefas não priorizadas ficam paradas. Esse cliente comprou, legal. Mas não, faz 30 e poucos dias que comprou, daqui a pouco já vai pedir. Deixa eu correr aqui com esse que já me pediu mais coisa. Mas às vezes aquele lá já começou a fazer de uma maneira errada, né? Não está cumprindo com a obrigação. E quando vai ver, já foi. Já foi. Ou então comprou há pouco tempo atrás, mas tem um produto que ficou de fora. Eu preciso saber que esse produto tem que comprar também. Como é que é a barreira de quebrar quando você implanta, né? As pessoas normalmente quando tem uma mudança, né? Todo mundo fica... como é que você faz esse processo de implantação e treinamento? Nesse sistema de predição, a barreira está sendo mínima praticamente. Quando eu apresento para um time de vendas, em sua grande maioria das vezes o pessoal já está... Por favor, me dá o login. Ninguém quer perder a mão, é isso? Exato. Mas isso é quem já tem o seu software, né? Isso. Mas independente, se eu pegar uma planilha das suas vendas, mostrar para os seus vendedores, eles vão falar, cara, eu quero começar a usar. Entendeu? Eu tive um caso apenas com uma gestora que ela falou, cara, como que eu vou convencer a todo mundo a usar? Eu falei, você não precisa convencer. Convence faz utilizar. A venda dele vai subir. Eu já estou tendo números já de aumento de venda, né, dos meus clientes. A venda deste vendedor vai subir. Os outros vão ter uma ferramenta para utilizar ou não. Com isso você pode aumentar a sua meta, porque é tangível essa nova meta. E caso contrário, ou eles vão se adaptar ou não. E aquela história, né, do vendedor ter no caderno, né, o vendedor, né, o homem de negócio, né, ter tudo anotado no caderno, aí ele muda de companhia e leva o caderno embora, né? E a gente vocês, né, que bancaram toda a informação, perdem a informação. Isso mudou, né, Tomé? Eu vou falar por mim, né? Como a gente está tentando sempre entender o que tem de novo, sim. Mas também sei que é desafiador para outros parceiros e distribuidores, porque as equipes são muito diversas. Tenho conhecidos com equipes com pessoas mais velhas, que para você assumir uma tecnologia é desafiador e ele não anda no mesmo fluxo do que outras equipes. E está tudo bem, o importante é saber da importância daquilo, né? Então, eu vejo mais como uma questão assim, de entender o que realmente é importante, prioridade, e se tiver que colocar, coloque. Mesmo que doa um pouquinho mais. Mas eu entendo também que não dá pra gente generalizar.
porque cada equipe é uma equipe com os seus desafios ou suas dificuldades ou suas facilidades, cada um vai performar bem numa coisa. E também a questão dos figurões, né? Você vai ter um vendedor, um hunter, aquele cara ou aquela mulher que é porreta em abrir negócio e que às vezes, por ingerência, por já saber que é a melhor pessoa de uma forma ou de outra... Aquela resistência, né? Vai ter a resistência, ela não tá nem aí e às vezes acha que, né, que a empresa vai ter que aceitar. Só que eu acredito que isso contamina todo o resto. Pô, se a fulana ou fulano não tá fazendo, eu vou ter que fazer. Às vezes, de fato, não precisaria, porque essa pessoa vai alcançar os objetivos dela, mas por conta dessa estrutura interna do que é importante e o que não é, você deixar, fazer uma pessoa não seguir aquele processo, você está aceitando ele ser falho e ter os dados, como eu falei, que não são coerentes. E a análise final é falsa, né? Porque você não tem todas as informações dentro do sistema. E o objetivo do sistema é justamente isso, é te dar informação. E aí cai depois nos desafios dele. Não, mas tá aqui, não, tudo bem, mas vai lá e não vai preencher, não vai fazer. Então, a consciência dessas pessoas, ou então a empresa focar nessa consciência para que elas vejam que aquilo é para ajudar e não para, burocratizar, né? Ela tem tudo a ver para que o processo funcione. Então você pode ter a melhor ferramenta, mas se essas pessoas não tiverem com a mesma visão da empresa, vai dar ruim, vai ser muito mais trabalhoso. É igual quando a gente vai fazer a implantação de um produto profissional de limpeza, as pessoas nunca trabalharam com produto profissional, conhecem detergente, água sanitária, o multiuso, e você tem que demonstrar que aquele produto ele é muito melhor do que ela usou há 30 anos atrás. A avó dela fazia aquela limpeza e ela acha que é aquilo. Então, é quase que o mesmo desafio, né? Como eu vou tirar aquela crença e falar, para de trabalhar desse jeito e começa a trabalhar desse. Então, não é simplesmente impondo, porque realmente não funciona. Você concorda? Plenamente. Meu Deus, estamos chegando no final aqui, o papo está muito bom, mas, Rafael, qual o recado, né, para aquela empresa que ainda usa, entre aspas, aí, prancheta e papel para controle? Eu acredito que toda empresa tem sua particularidade, tem missões, vamos dizer assim, né? Uma tem um objetivo diferente da outra, e sempre mudar vai ser uma dificuldade. Hoje em dia, a gente tem ferramenta para ajudar. Se você vai utilizar ou não necessariamente significa que a gente está impondo algo, né? Mas a gente precisa se atentar ao mercado. Se eu estou trabalhando de uma maneira, vamos dizer assim, antiga, e estou conseguindo ter produtividade, ótimo, continue assim. Inclusive, faço questão que não mude, porque pode ser que você piore, né? Às vezes. Mas se você tem informação que vai te ajudar a obter novos resultados, utilize porque seu concorrente está utilizando. Então, se você está perdendo dias para chegar no seu cliente, seu fornecedor já está antecipando dias. Isso ali, lá na frente, essa conta acaba ficando pesada. Eu acho que a tecnologia está disponível para todo mundo, né? E as pessoas têm que saber utilizar de forma correta, porque também se não utilizar vai ficar para trás, né, Tomé? Principalmente quando você pensa na evolução do trabalho. Até muitas pessoas, quando teve esse boom da inteligência, falaram, nossa, eu vou perder o emprego, será que eu vou perder? Será que eu não vou perder? E aí, assim, a finalização depois de pensar um pouquinho nisso é que quem normalmente tem medo é porque não deve estar se esforçando ao máximo do seu potencial. Exato. Vai acabar sendo o mediano, né? O medíocre, como falam. E provavelmente, em alguns casos, até que sim. Porque no futuro, se você tem... No futuro, não. No presente. Já tem contratos que a gente consegue eliminar esses custos fazendo através da tecnologia. Mas quem mexe com essas ferramentas não perdeu o emprego, não vai perder. Quem se preocupa com isso e busca se esforçar, né, ser acima da média, não está preocupado com a tecnologia. Está querendo que ela apareça porque você vira... você fica mais super ferrado profissional ainda. Você fica um super profissional. Você já faz bem,
Aí você pega esse tipo de tecnologia e você arregaça. Justamente não é substituir, é somar. Ou multiplicar, dependendo da tecnologia e da pessoa. Eu acho que é mais multiplicar hoje do que somar. Se a gente está falando com uma pessoa que quer ser totalmente avessa, ela não vai utilizar, não vai acontecer nada. Se é um mediano, vai somar. Curta, né? Se é um profissional de alta performance, vai multiplicar aquilo ali. Legal. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Queria as suas considerações finais, Rafael. Gostaria de agradecer o convite de vocês, a presença do Rafael também, para complementar minhas falas. E deixar um recado aí, quem tiver interesse em conhecer tanto ferramenta de gestão, tecnologia de informação com inteligência artificial para ajudar a performar mais em vendas, entre em contato conosco que a gente vai ter o maior prazer em atender. Legal. Tomé, suas considerações finais e agradeço, né? Não, que é isso. A gente está fazendo um trabalho bem interessante na Abralimp, então minha consideração é convidar quem está participando e nos ouvindo, né, nos assistindo, de fazer parte desse círculo virtuoso que é unir os distribuidores. Então a câmara de distribuição está ficando bem forte. Legal. Então fica o convite, porque a gente normalmente trabalha muito de maneira solitária, né? Ou não consegue identificar oportunidades, e às vezes o colega do lado está, apesar de a gente olhar como um concorrente, ele está fazendo de uma forma mais prática, mais fácil, sem tanta dor quanto a gente acha que é impossível. Então meu convite é para que a gente possa se unir ainda mais. Eu tô participando lá, quem puder se incluir, a gente provavelmente vai bater um papo em algum tipo de evento. Também podem ter meus contatos aí no que eu puder ajudar. Acho que a gente tem que fortalecer a distribuição para que ela realmente fique cada vez mais forte e mais profissionalizada. E que a gente evite nesse mercado trabalhar de forma desonesta, trabalhar de forma errada, ou então perder esse sentido que é a gente evoluir o mercado como um todo. E o mercado só evolui como um todo quando muitas peças estão trabalhando e estão se unindo. Então eu vejo na Abralimp um espaço para a gente fazer essa união. Independente de onde o público estiver assistindo, a gente tem essa condição tanto de eventos online quanto presenciais. Legal. Só complementando aí a fala do Tomé, ele se refere às câmaras setoriais que tem dentro da Abralimp. E uma delas é a distribuidores. Mas a Abralimp tem diversas câmaras setoriais, é muito legal. Quem não conhece tem que conhecer, porque realmente é um processo de levar, né, conhecimento, cultura, experiência, e essa troca de informação é muito sólida, né, para o mercado, porque cada um tem a sua experiência, né? E quando a gente se une, isso com certeza sai coisa boa, sim, né? Sim, a gente consegue até fazer trabalhos em conjunto. Talvez não sirva para todos, mas para algumas coisas alguém vai estar com uma dor maior do que o outro. Então unir esse tipo de ideia e fazer funcionar. Acho que a Abralimp está aí para isso, né? Legal. Pessoal, em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, eu agradeço a presença do Rafael Pimenta e do Rafael Tomé aqui no nosso EGCast, o podcast da Abralimp. Peço para vocês também conhecerem os trabalhos que são realizados pela Abralimp através da Fundação UniAbralimp, www.uniabralimp.org.br. Você vai ter toda a grade aí de treinamentos muito legal. Acompanhe os nossos episódios do EGCast através das principais plataformas digitais. E eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a vocês dois por disponibilizar o tempo e passar essa quantidade de informação muito legal aí para os nossos ouvintes. Até a próxima, pessoal. Obrigado.